Se liga! Oi, boa tarde, eu sou o Diego. Eu sou a Luciana. E hoje nós estamos aqui com uma grande amiga, Ana, que vai nos falar um pouco sobre algumas questões. Ela que trabalha com um dos segmentos que eu considero mais complicados dentro da educação e vai nos trazer algumas questões muito particulares, principalmente na questão de literatura. Ana, boa tarde. Olá, boa tarde. Boa tarde. Eu sou Ana Cláudia, eu trabalho na Escola Municipal em Nova Iguaçu. Há 3 anos atuando na educação infantil. Estou em formação, fazendo licenciatura em filosofia. Estou aqui para contribuir com vocês no que for possível. Então, Ana, como você disse, você trabalha numa região de Nova Iguaçu, né, que é Prados Verdes, na Escola Municipal Pera Flor, e trabalha com a educação infantil. Para você, como é trabalhar a literatura dentro da educação infantil? É super importante trabalhar, né, a literatura na educação infantil, principalmente porque é o primeiro contato de muitas crianças com um texto literário, com diversos tipos de texto. Com a minha turma, e é um projeto que nós tentamos trabalhar integradamente, tanto a minha turma quanto a outra educação infantil e as que trabalham no horário oposto ao nosso. A gente trabalha com um projeto e esse projeto ele sempre está pautado em alguma história. A gente tem um tema que vai ser trabalhado durante a semana e dentro desse tema a gente seleciona alguma história, de preferência que a gente procura fazer algumas entrevistas com as crianças, assim, aos poucos, para ver algo que vá interessar eles. A gente sempre busca trazer alguma literatura que seja atrativa para essas crianças. Então, no decorrer desse trabalho, no primeiro dia, eu faço a apresentação da história, do texto que eu vou trazer para eles, apresento o autor. Eles gostam muito de saber quem fabricou o livro, qual é a editora. Então, eles já têm o hábito mesmo de como isso é corriqueiro, eles já têm o hábito não só de saber o nome da história, mas quem escreveu e quem está fabricando e distribuindo o livro. Então, eles sempre fazem esse questionamento. E depois, durante a semana, depois de contar a história, o dia seguinte, como a história vai estar pautando a semana inteira, eu reconto essa história também com eles, trazendo outros elementos. E no terceiro dia ou no terceiro momento, eu já faço a dramatização da mesma história, só que eles recontando essa história para os colegas. Aí o processo durante a semana com eles se dá nisso. E a gente vê que muito isso trouxe o hábito da leitura para as crianças, né? Porque eles estão sempre querendo livros, sempre querendo histórias, mesmo estando a semana pautada em uma história. Em determinado momento, sempre tem um momento que eles vão até os livros, né? E têm acesso a outros que sejam da escolha deles. Sempre tem esse momento. Então, você vê que às vezes eles optam por pegar o livro ao invés do brinquedo, por exemplo. Então, estimular isso é extremamente importante. Porque tudo que eles pegam ali também, eles também vão levar para outros espaços da família, de outro convívio religioso, como é a característica de muitos alunos ali também, entendeu? Para outros amigos. E aí eu vejo dessa forma a importância da literatura na educação infantil ali. Ana, pegando esse gancho do que você falou, traz diretamente ao conceito de verossimilhança, que é a capacidade que um texto tem de ser fiel à sua própria obra. Como você consegue, contando e recontando as histórias, manter esse conceito com as crianças e trabalhar essa questão da verossimilhança, principalmente na questão oral? Partindo desse método que eu utilizo, que eu desenvolvo com as crianças, eles fazem o reconto da história. Então, a cada momento que uma história ela é recontada e que eu reconto e que eles recontam, que vão passar, ela vai recebendo novos elementos, entendeu? Porque a memória está sempre ali, a memória ela tem a capacidade de manter e ao mesmo tempo ela se perde em alguns sentidos para trazer outros elementos. Então, mas mesmo que essa história ela sofra interferências de outros elementos, ela nunca deixa de ser aquela história, de ter aquele desencadeamento, que ela vai sempre estar ali chegando no fim comum que já foi estabelecido anteriormente.
entendeu? E esse processo ele se dá não só no momento da história, no momento que eles vão dramatizar a história, e mesmo nas rodinhas do início da semana, que é onde eles vão contar o que eles fizeram, e eles vão contar primeiro para o grupo, depois eles contam para outros coleguinhas e vão recontando no decorrer da semana determinados fatos que aconteceram com eles, mas a cada novo reconto da história sempre entra um elemento, saem elementos de acordo com a memória deles. E esse exercício, entendeu, vai fazendo com que eles consigam aflorar, então a mente, desenvolver o raciocínio, entendeu? Desenvolver o raciocínio, o processo de criação deles que vão se dando. Então, Ana, quando você tocou no assunto do conto e do reconto da história pelas crianças, um dos grandes tipos de gênero textual que são trabalhados na escola é a narrativa, que acaba sendo super valorizada nesse processo de escolarização que nós temos. Você concorda com a narrativa é trabalhada hoje? Se você concorda, por que você concorda? Agora também, se você não concorda, quais seriam outras formas de trabalhar a narrativa dentro da escola que não aquela da escolarização que a gente já está tão acostumado? Essa questão da literatura na escola é muito problemática porque, como eu atuando na educação infantil, já tendo passado pelo ciclo também, eu observo que existe um choque, né? Quando a criança ela sai da educação infantil, onde a gente está sempre buscando trazer literaturas, fazendo uma contação de história, onde a gente faz do aprender uma coisa prazerosa, né? Eles têm vontade de ir, de fazer. A gente está sempre trazendo um mundo novo. E quando eles vão para o ciclo, principalmente, tem esse choque, onde a coisa deixa de ser prazerosa para ser obrigatória. Né? Perde a ludicidade todinha. Porque já não tem mais aquele... A gente, quando trabalha a literatura na educação infantil, a gente traz o mundo da fantasia junto. A gente está ali dramatizando, a gente monta as coisas, a gente troca o ambiente. E isso faz com que eles se envolvam de verdade, entendeu? E quando a gente passa para o ciclo e para os demais segmentos, a gente vai perdendo isso. E cada vez mais, cada avanço que vai se dando no processo educacional, a literatura vai se tornando algo mais obrigatório, exigido e perde completamente esse atrativo. E a literatura, ao invés de ser algo prazeroso, passa a ser algo forçado. E muitas crianças só têm esse contato com a literatura quando está na escola. Porque muitos pais em casa não têm o hábito de ler por prazer. Parar um momento, vou descansar para fazer uma leitura aqui, vou ler um jornal, vou ler alguma coisa. Muitos não têm esse hábito. Então, o único contato que ele tem com a literatura é na escola. E isso sendo algo obrigatório, vai ser algo repulsivo. Eles não vão ter essa vontade de ler, de pegar coisas novas, porque vai ser sempre algo imposto a eles, entendeu? E dentro da escola, a gente tem um recorte, né, de determinadas literaturas. É bem excludente. A gente só trabalha algumas literaturas que são impostas também pelo sistema, deixando de trabalhar outros tipos, uma coisa mais livre, outros tipos de literatura, outras formas de se ver. Ana, você falou sobre a exclusão de certas obras que seriam importantes ser trabalhadas dentro do contexto escolar. Eu te pergunto, qual a sua opinião sobre a literatura infanto-juvenil na atualidade? O que você acha do que está sendo produzido, do que a gente tem aí para trabalhar com essas crianças e esses adolescentes? Na atualidade, a gente vem vendo um número de obras bem diversificado. Depois da criação da Lei 10.639 e logo depois da Lei 11.645, a gente viu que existe um foco em produzir obras que saiam de um foco eurocêntrico, né? Só que mesmo assim, mesmo a gente tendo a confecção de novos materiais, novas literaturas, novas obras disponíveis, a gente ainda vê que ainda existe uma formação de professores, um olhar dos professores diferenciado para essas obras, entendeu? Os professores, eles ainda estão muito presos a esse clássico que tem que ser. Então, essas obras ainda são muito deixadas de lado. E, assim,
Agora, tem alguns professores que vêm desenvolvendo um trabalho muito legal. Agora tem um professor, o Renato Nogueira, que é da Rural de Nova Iguaçu, que está desenvolvendo um trabalho só voltado para crianças, com histórias infantis, onde os personagens são negros e tudo mais. E assim, muitos professores não têm contato, muitos professores não sabem nem quem são esses autores que produzem assim, obras maravilhosas. E muitos professores não têm. Acho que a lei foi criada, mas faltou a implementação adequada da lei. Só dizer que tem que ter, sem dar nenhum suporte para que isso aconteça, não adianta, entendeu? A lei ela tem que ser cumprida, mas os professores também têm que ter o suporte para que essas leis se cumpram. De que, como é que eles vão falar sobre algo que eles não conhecem, que eles não têm acesso, entendeu? E é muito importante ter contato com essas outras literaturas, porque o povo negro, indígena, eles fazem parte da construção social do Brasil. Entendeu? O nosso país é o que é por conta deles, mas a gente não faz, a gente sabe tudo sobre a Europa. Literatura europeia, a gente sabe tudo, mas não sabe nada sobre a África e sobre o que os nossos índios aqui produzem, entendeu? Nosso povo aqui produz. Até mesmo a literatura brasileira é desqualificada aqui. A literatura brasileira da academia ainda é desqualificada, entendeu? As literaturas de fora são muito mais conceituadas do que o que a gente produz. Como assim? Você está construindo, você está produzindo e você não se valoriza, né? Porque você não se valoriza, você continua valorizando o outro. E o que eu acho muito interessante e de extrema importância é ver nessa forma de olhar o mundo a partir de outros olhares, indígenas, africanos e tudo mais, eles estão muito mais voltados na questão literária para a oralidade. A cultura indígena, a cultura africana, ela é toda oral, entendeu? E os responsáveis por fazer a história passar de um para o outro, que são na cultura africana os griots, eles são de suma importância para a comunidade. Então, existe uma supervalorização dessa literatura, ainda que ela não seja escrita, seja oral. E é algo que acho que nós não temos, porque para nós a única coisa que vale é a palavra escrita, a falada, ela não acontece. E na educação infantil a gente trabalha com a palavra, é a fala. E isso a gente acaba perdendo, porque a gente dá valor para a palavra escrita. A palavra oral mesmo que a gente fala, não tem valor. Então, isso é complicado na educação infantil, porque existe uma pressão muito grande, assim, de ver a criança como um adulto em miniatura e de que a obrigação da escola é só alfabetizar. A criança tem que escrever. Você vê uma cobrança dos pais, principalmente no último ciclozinho da educação infantil, de que o aluno tem que estar escrevendo, de que o aluno tem que estar lendo, mas eles não entendem a importância da oralidade. De que o processo de aprendizagem, o processo da leitura, ela se dá primeiro na oralidade, para depois a gente passar para a escrita. Primeiro a gente aprende a falar, para depois escrever. Primeiro a criança vai aprender a ler, para depois escrever. Só que eles só são preocupados com a palavra escrita. E isso é muito complicado. Ana, você falou sobre a questão da valorização da oralidade e dentro de um processo tão bonito como a gente sabe que é o processo em África e o processo que os nossos índios faziam sobre o conto na oralidade própria daquela região e própria daquela sociedade. A nossa sociedade, querendo ou não, ela valoriza a questão da leitura e da escrita de uma forma muito forte. E, diante disso, como é que a gente pode, dentro do processo de escolarização, ajudar de uma forma prazerosa e lúdica, como você mesmo falou, em criar alunos leitores, em fazer com que esse espírito dos leitores faça parte do dia a dia desses alunos? Ainda, infelizmente, cabe ao professor, mas essa função, assim, além de tantas outras que ele exerce, além da sua formação como psicólogos e tudo mais, que a gente tem que atender uma demanda que o próprio Estado não atinge. Então, além dessa função, além dessas outras atribuições, cabe a nós ainda tentar levar a esse aluno
esse prazer pela leitura, né? E trazê-los, envolvê-los nisso tudo, através de atividades lúdicas, diferentes formas de contar a história, torná-los agentes nesse processo de contação de história, que na educação infantil a dramatização é um dos fatores que eu utilizo muito, e também os levo a contar e recontar a história da forma deles, né? Então isso ajuda muito a trazer neles o encanto pela literatura, pela leitura, porque eles começam na educação infantil a perceber que tudo é texto, tudo transmite uma mensagem para eles, ainda que não tenham letras. Então, é muito bonito ver como eles ficam, assim, encantados em descobrir que aquilo ali está falando com ele, que quando ele olha no espelho, a imagem dele no espelho também é um texto para ele, porque se ele estiver chorando, se ele estiver sorrindo, ele tá transmitindo uma mensagem, está fazendo essa leitura, entendeu? Então é assim, de extrema importância nós, professores, ainda estarmos desenvolvendo esse papel de envolver o aluno nessa leitura e tentar, entendeu? Não tornar isso algo obrigatório e repulsivo no futuro. Acho que cabe a todos os professores ainda esse papel. Bom, Ana, nós queremos te agradecer por esse momento, por essa entrevista, trazer um pouquinho da sua prática aqui para a nossa teoria. A gente que vem estudando isso ao longo desse semestre, você trouxe pontos bem esclarecedores para a gente, nós queremos te agradecer por isso. Nós adoramos ver como se dá, tudo aquilo que a gente está aprendendo nos livros, como se dá na prática, né? O que é bem interessante, porque a gente sabe que tem uma distância na teoria à prática, e ver, ouvir, né, a fala de alguém que está trabalhando com isso, a gente sabe da importância de transformar essas crianças em jovens leitores, a gente sabe da importância também de nós, como futuros professores, né, formados em pedagogia, sermos leitores também, né, para que a gente consiga desenvolver nessas crianças o prazer da leitura. Então nós queremos te agradecer por nos ajudar aí nesse trabalho e desejar muito boa sorte e tudo de bom nessa sua caminhada. Forças na sua prática. Obrigada, eu que agradeço pelo convite.